Olá, minha gente, olá. Aqui quem está falando é o Guilherme e bora começar com mais um programa esportivo do Mesa de Debates, trazendo aqui as notícias do esporte, seja no Brasil, né, mas também em outros lugares do mundo. E vamos que a semana tá cheia, né? Na semana passada eu resolvi não gravar, né, esse programa muito por conta da minha viagem que eu fiz, né, o chamado bate-volta, né, para o Rio de Janeiro, mas também porque não teve muita coisa, né, rolando na semana passada. E uma das coisas que rolou, né, obviamente que daria para tratar nessa semana, foi o fiasco, né, da seleção brasileira, que novamente fez feio. Empatou, né, fora de casa contra a Venezuela e também empatou dentro de casa com o Uruguai. O Brasil, que nunca tinha feito isso contra a Venezuela, conseguiu esse empate, né? Brasil que sempre ganhou, né, do time venezuelano. E o Uruguai que tá dando mais dor de cabeça do que deveria para o Brasil, mostrando aí que a fase do Brasil tá realmente complicada. E temos um tema, né? Falando em Copa do Mundo, temos um tema polêmico aqui para ser tratado, né? Que trata-se aí da exclusão da Rússia em jogos internacionais, algo que já tinha sido feito, né? Desde o começo da guerra contra a Ucrânia e que, né, a Rússia, por conta disso, vai ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Pois bem, né, o que eu penso, né, é claro que eu, Guilherme, né, sou contra a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia por entender o caráter dessa guerra, né, que não favorece em nada, né, os trabalhadores e principalmente os trabalhadores russos, ucranianos, que a gente sabe muito bem, né? Mas mesmo sendo contra a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, eu faço a seguinte pergunta, né? Por que que a FIFA não exclui Israel e os times, né, de dentro de Israel em competições internacionais, né? Porque são dois pesos e duas medidas diferentes, é, porque assim chega a ser bizarro pensar que, né, Israel, né, destruindo o países como a Palestina e o Líbano possa disputar, né, a Copa do Mundo, coisa que talvez muito provavelmente não aconteça. E esses países, mesmo, né, não tendo tradição, histórico no futebol, não pode nem participar das preliminares para poder tentar uma vaga na Copa do Mundo, porque esses países como Líbano, Palestina, vai estar destruído. E Israel, que fez esse ato, né, de barbárie e violência, vai poder disputar uma vaga na Copa do Mundo. Então, se a Rússia tem que ser excluída em competições internacionais, ao meu ver, Israel também tem que ser excluído, coisa que a gente sabe que não vão fazer, né? Enfim, é bastante complicado isso, novamente tem que ser devidamente denunciado. Mas vamos aí ao ao que interessa, voltando ao
futebol, né, brasileiro, tivemos aí a final entre Cruzeiro e Racing e deu Racing 3-1 é, contra o Cruzeiro, mostrando aí que o chamado dinizismo não fez muito efeito, né? Eu pude assistir o segundo tempo do jogo, né? E pude ver o lance, né? Que originou os dois primeiros gols do Racing né? E o técnico do Racing, o time do Racing, conseguiu trabalhar bem em cima da lógica do dinizismo, nesse negócio de toque de bola, demonstrando aí que é, o treinador precisa melhorar os seus métodos e entender a atual maneira de jogar futebol, né? E mais uma vez o dinizismo não fez efeito, né? E o resultado tá aí. O Racing ganha do Cruzeiro de 3-1, né? E o Cruzeiro corre um risco muito grande se principalmente se o Botafogo não for campeão, né, da Libertadores, de ficar fora do torneio intercontinental da América do Sul. Então aí novamente o Cruzeiro fez feio. E falando de futebol brasileiro, continuando aqui a nossa saga, a nossa saga aqui do canal, fala aqui dos resultados do Campeonato Brasileiro e temos um novo líder, né? O Palmeiras, que ganhou do Atlético Goianiense, conseguiu passar o Botafogo, que apenas empatou, né, com o Vitória. Ou seja, né, temos novo líder e uma coisa que se repetiu no campeonato passado, aonde o Botafogo liderou grande maioria do tempo e o próprio Palmeiras ultrapassou o Botafogo no final do campeonato. E aí a gente faz a seguinte pergunta: e aí, John Textor, né? O que o John Textor vai alegar no campeonato desse ano? Vai alegar que foi manipulado? Vai alegar que vai pedir, né, CPI, como fez no campeonato do ano passado? Pois bem, né? Aí gera aquela dúvida, gera aquele questionamento, né, que a gente precisa pensar. O fato é que o Botafogo deu mais uma pipocada. É claro que o campeonato não acabou, o Botafogo e o Palmeiras vão é, fazer o seu jogo, né? Também falta ainda a rodada e a situação, né? Claro, pode mudar o Botafogo e pode ir em primeiro. Mas assim, fica feio, né, para o Botafogo se ele perder mais uma vez o título de forma consecutiva, né? Enfim, e vamos, né, seguir aqui a nossa programação, falar do São Paulo, o São Paulo Futebol Clube que conseguiu uma vaga na Libertadores do ano que vem. Aí vai ter que ver se vai jogar ou a fase de grupo de forma direta ou a pré-Libertadores. O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino no estádio aí de Bragança Paulista e empatou contra o Atlético Mineiro, né?
O jogo do Red Bull Bragantino, São Paulo jogou mal, fez aquele jogo, né, sem graça, né, de meio de tabela do campeonato brasileiro, onde, né, você olha para cara do jogador, o jogador não queria estar ali jogando, mas tem que estar, né? Eu vi uma frase aí no jogo aberto, né, que chamou a atenção. O São Paulo parece estar de férias e, de fato, o São Paulo está entrando, né, na dinâmica de férias, né? Por isso esse jogo meio capenga, meio xoxo que o São Paulo vem fazendo. Por sua vez, né, o São Paulo, quer dizer, até que reagiu bem contra o Atlético Mineiro. São Paulo que saiu perdendo, né, por 2-0 logo nos primeiros minutos do segundo tempo e conseguiu reagir, jogar bem contra o Atlético, conseguindo garantir o empate de 2-2. Foi um primeiro tempo onde que o São Paulo, conforme eu falei, reagiu bem, né, contra o time atleticano, mas no segundo tempo, né, o São Paulo não conseguiu fazer o seu dever de casa e ficando no empate. Mas mesmo assim, né, o São Paulo está garantido para Libertadores do ano que vem. Agora tem que esperar se o São Paulo vai para a fase de grupo, né? E se o São Paulo vai para refrescagem. Olhando aqui a tabela, né? O São Paulo está em sexto, né, com o título do Flamengo na Copa do Brasil. O São Paulo é o primeiro que vai para refrescagem. Se o São Paulo passa o Flamengo, o São Paulo continua, né, na continua garantindo a sua vaga na refrescagem. Agora, se o São Paulo fica atrás do Flamengo e o Botafogo ganha, o São Paulo, né, consegue uma vaga direta, né, para o grupo da Libertadores. Então, essa é a situação do São Paulo Futebol Clube. E falando aqui da tabela, né, a tabela do Campeonato Brasileiro, e vamos falar aqui de como que tá a situação. Palmeiras em primeiro, Botafogo em segundo, Internacional em terceiro, Fortaleza em quarto, Flamengo em quinto, São Paulo em sexto, Cruzeiro em sétimo, Bahia em oitavo, Corinthians em nono, Atlético Mineiro em décimo, Vasco da Gama em décimo primeiro, Vitória em décimo segundo, Atlético Paranaense em décimo terceiro, Grêmio em décimo quarto, Juventude em décimo quinto e Fluminense em décimo sexto. Já na zona de rebaixamento, temos o Criciúma em 17º, Bragantino em 18º, Cuiabá em 19º e o já rebaixado Atlético Goianiense em 20º. Então esse aí são o resultado aí da tabela da Série A do Brasileirão. E agora vamos aí para a Série B, que já tem, né, campeão definido, os quatro times que vão jogar a Série A, né, também definido, e os times que foram rebaixados para a Série C do Brasileirão. Quem subiu, né, e quem caiu no Brasileirão da Série B? Vamos lá. O Santos, né? O Santos voltou para a Série A depois de um ano jogando
na Série B do Brasileirão e foi campeão, assim como na época o Palmeiras, quando caiu as 2 vezes, foi campeão e o Corinthians também. Então, seguindo essa mesma lógica, o Santos foi campeão da Série B, né? E quem subiu foi Mirassol. Temos aí um time paulista jogando a Série A do ano que vem. O Sport Recife, né, subiu e o Ceará também subiu para a primeira divisão. O Novo Horizontino, né, que seria uma das sensações, né, da Série A do ano que vem, perdeu para o Goiás e com isso perdeu a vaga e vai jogar, né, a Série B no ano que vem. Muita gente falava, nossa, que absurdo o Novo Horizontino, uma cidade super pequena e muito longe, jogar o Brasileirão da Série A, o principal campeonato de futebol do país, né? Mas eu acho que isso é uma tremenda de uma besteira, né? Porque se o time conseguiu chegar lá, ia ser muito legal ver times como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, indo, né, para longe, ver jogar em estádios aí que normalmente não recebem jogos desse tipo. Quisera ser o São José que tivesse aí numa situação como o Mirassol ou até mesmo com o Novo Horizontino. Mas, enfim, quem sabe no futuro é o São José. Mas, assim, para além da torcida, né, eu acho que é super válido e acho que seria sensacional ter jogos assim de grande magnitude em cidades pequenas do interior de São Paulo. E quem caiu para a Série C, no ano para o ano que vem? Ituano e Brusque, né? Foram rebaixados e teremos Derby Campineiro, né? No ano que vem para a Série C. Os times de Campinas, Ponte Preta e Guarani, tradicionais rivais, né? Por conta de estarem aí na mesma cidade, caíram os dois para segunda divisão. O, o Guarani, que já vinha uma campanha pífia na Série B, e a Ponte Preta, que decaiu, né, ao decorrer do campeonato, caindo assim para a segunda divisão. Então teremos Ponte Preta, Ituano, o Ituano que já tinha sido rebaixado para o Paulista, nesse ano, também caiu para o Brasileiro, o Brusque e o Guarani, todos eles para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. E, minha gente, agora saindo dos campeonatos nacionais e vamos falar um pouco de 2025, né? E já saiu para quem do Rio Grande do Sul, já saiu ou gosta de algum time do Rio Grande do Sul, já saiu a fórmula do campeonato gaúcho do ano que vem, né? E temos algumas novidades aqui que, né, meio peculiares. E a novidade é o seguinte: serão uma forma parecida como que é de São Paulo. Serão 3 grupos com 4 times e, e esses times do grupo, né, não vão jogar entre si e vão jogar contra times do outros grupos. Então,
são quem que vai estar, né, no Gauchão de 2025. No grupo A, Grêmio, São José, não o São José aqui de São José, mas o outro São José, Guarani de Bagé e Avenida. No grupo B, teremos Inter, Caxias, Pelotas e Ipiranga. No grupo C, teremos Juventude, Monson, Brasil de Pelotas e São Luís. Ou seja, pegar aqui o grupo C, o grupo do Brasil de Pelotas, que a gente falou bastante, o Brasil de Pelotas não vai jogar contra o Juventude, Monson e São Luís. Agora, contra Grêmio, São José, Guarani, Avenida, Inter, Caxias, Pelotas e Piranga, o Brasil de Pelotas vai jogar, né? Analisando aqui os grupos, né? O grupo do Brasil de Pelotas, mas antes de analisar o grupo, vamos para um outro esquema. Os 3 primeiros de cada grupo, né, vão ir para a próxima fase, que é a fase semifinal. E o primeiro, né, do segundo lugar do grupo vai também para a semifinal. E vai acontecer o seguinte: do quinto ao oitavo vão disputar uma vaga para a Copa do Brasil e para o Brasileirão de 2026. E o do oitavo até o 12º vão disputar vão ver quem que vai cair ou quem que vai permanecer na primeira divisão do Gaúcho. Agora aqui analisando os grupos, né? O grupo do Brasil de Pelotas é um grupo relativamente fácil, né? Porque é claro que tem o Juventude, né? Que é um time que merece aí a atenção e é o favorito para ficar em primeiro no grupo do Brasil de Pelotas. Mas o grupo não tá tão difícil assim, diferentemente, por exemplo, do grupo do rival do Brasil de Pelotas, do Pelotas, que tem o Inter, o Caxias, que tendem aí serem líderes do grupo, né? E também temos o grupo do Grêmio, que é um grupo também, né, relativamente fácil, né? E falando em Brasil de Pelotas e falando em Pelotas, vai ter Prapel no ano que vem, né? E de acordo, né, com o perfil, né, do time do Pelotas, o Prapel vai ser no estádio do Boca do Lobo, né? Estádio, né, do Pelotas. Não tem nada confirmado, não sei por que eles colocaram essa informação, mas se for verídica, né, o Prapel vai ser no estádio do Boca do Lobo. E vai ser um negócio bastante interessante esse gauchão, né? Porque teremos 3 clássicos. O tradicional já, né, Grenal, né, Grêmio contra o Internacional, o clássico Caju, Caxias versus Juventude e o clássico Prapel, Brasil de Pelotas contra o Pelotas. E falando aí de Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas conseguiu subir para o Gauchão da Série A1 Sub-20, depois de ganhar olhar aqui, ganhar do Bagé. No primeiro jogo, o Brasil de Pelotas Sub-20 perdeu por 1-0 e depois no estádio Bento de Freitas ganhou por 1-0 e foi para os pênaltis. Aí nos pênaltis o Brasil de Pelotas ganhou por 4-3
e conseguiu a vaga para o gauchão da Série A1 Sub-20. Então, além do gauchão tradicional, né, o Brasil de Pelotas também, né, subiu, tá na Série A1 do gauchão Sub-20. E agora, o Brasil de Pelotas Sub-20 vai jogar contra o Ivoti, né? Primeiro jogo vai ser em Ivoti e no segundo jogo vai ser na chamada Baixada, no estádio Bento de Freitas. Agora, voltando um pouco, conforme eu falei, eu acho que o grupo do Brasil de Pelotas não tá difícil não, né? Agora vamos ver se as contratações, se o time aí vai dar liga para poder, né, continuar, né, primeiramente se mantendo no gauchão da Série A1 e, claro, se mantendo no Brasileirão da Série D e quem sabe subir para a Série C do ano que vem. E agora, minha gente, saindo um pouco, né, do futebol e indo para a Fórmula 1. E temos campeão da Fórmula 1, né? Max Verstappen. Max Verstappen que conseguiu o seu tetracampeonato da Fórmula 1 depois de apenas ter ficado na frente de Lando Norris, que foi o seu concorrente. O Max Verstappen, né, se consagrou aí tetracampeão, né, da categoria, ganhando aí, né, o título, né, nos últimos anos, né, 2024, 2023, 2022, 2021, se igualando a ninguém mais, ninguém menos como Alan Prost, e também se iguala a Sebastian Vettel, que conseguiu, né, o tetracampeonato correndo na mesma equipe. A corrida foi uma corrida até legal, interessante, uma corrida, né, de madrugada, né, onde que eu tive que fazer um pouco de esforço para assistir. Confesso que dei umas piscadas, né, dei umas cochiladas no meio da corrida, mas no que eu consegui assistir foi bem interessante, bem legal de se ver. E o Max Verstappen agora colheu os frutos, né, de ter ido bem no começo do campeonato, de ter conseguido essa gordura, né, que ele conseguiu no começo do campeonato, de ter ganhado aí, né, corridas, ter ficado na frente. E agora ele é tetracampeão, né? Conseguiu administrar o campeonato no momento que a Red Bull de longe tinha o melhor carro, né? Conseguiu fazer essa administração, aproveitou chances que tinha que aproveitar, como a corrida do Brasil em chuva, né? Chegando em primeiro lugar. O Lando Norris é um ótimo piloto, uma hora ou outra ele vai ser campeão, assim como outros do grid têm potencial para ser campeão da Fórmula 1, mas eu acho que é aquilo, né? Precisa amadurecer mais, mas muito provavelmente o Norris vai ser campeão, né? Mas falando de Verstappen, né? Eu sinceramente já fazendo algumas previsões para o ano que vem, eu acho que a Red Bull, né, não vai vingar ano que vem, né, por conta da saída do Adrian Newey. E acho que a disputa vai ser entre McLaren e Ferrari, lembrando aí os anos 90, né, os anos 2000, onde que a Ferrari e a McLaren rivalizavam, né, bastante na Fórmula 1. Mas vamos ver o que vai dar, né? Conforme eu falei, é previsão, né? Agora, se vai vingar ou se vai, né, não vai vingar,
aí já é outros 500. O fato é que o Verstappen, tetracampeão, né, da Fórmula 1, demonstrando aí que ele é um dos melhores pilotos aí que já passaram na história da categoria. Enfim, pessoal, é isso aí, né? Obrigado aí quem ficou até o final para assistir, escutar esse áudio. Não se esqueça de se inscrever no canal Mesa de Debates, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esse e outros vídeos. Além desse vídeo de esporte, a gente faz aí os tradicionais vídeos de política, seja entrevista, mas também matérias. E um, né, bom começo de semana e fui!